Muito bom dia, como sempre, é um prazer imenso estar falando com todos vocês. Nós estamos dando sequência sobre as mentiras que parecem verdade. Temos falado bastante, temos dito muitas mentiras que no mundo, na sociedade em que vivemos, elas parecem verdade. Infelizmente, as pessoas acreditam mais nas mentiras que nas verdades. E também porque muitos pastores que conhecem a Bíblia, que têm autoridade para falar, eles não falam. Então, o que acontece? O diabo se aproveita da ausência da verdade e ele impera com a sua mentira. E as pessoas, elas acreditam e elas vão passando isso de geração em geração. Como, por exemplo, o batismo infantil. Não existe nenhuma base na Bíblia, nenhuma base bíblica aonde uma criança tem que ser batizada. O batismo infantil é uma tradição católica para levar as pessoas, já desde criança, a uma mentira religiosa, a uma tradição religiosa, sobretudo uma mentira, um engano religioso. Então, por que batizar as crianças? No livro de Marcos, eu tenho aqui a Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 14, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 14, Jesus disse assim, Jesus ficou indignado porque os discípulos estavam impedindo das crianças chegarem até ele. Jesus então disse assim, deixai vir os pequeninos a mim. Deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então Jesus foi claro. Jesus disse, não impeça os pequeninos de vir a mim, as crianças de vir a mim, porque deles é o reino de Deus. Quer dizer, Jesus não mandou batizar nenhuma criança, muito pelo contrário. Jesus também não foi batizado quando criança. Jesus foi batizado quando já tinha 30 anos, para servir de exemplo para a gente. Então, por que a Igreja Católica ela manda batizar as crianças, dizendo que se a criança não for batizada, ela vai morrer pagã ou pagão? Isso é uma mentira, é uma ignorância espiritual por parte das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, criança não tem pecado. Qualquer criança, e eu quero deixar essa palavra para tranquilizar aos pais que infelizmente perderam seus filhos quando criança, por algum motivo, alguma razão. Toda criança, quando morre, ela vai para o céu. Nenhuma criança vai para o inferno. Nenhuma criança vai para o inferno. Por quê? Porque criança é inocente. Criança não tem condições de discernir entre o mal e o bem, o certo e o errado. Então, quando a criança morre, ela vai para o céu. Essa é a alegria que a gente pode sentir. Por quê? De um lado tem a tristeza, porque perdeu o filho, mas do outro lado tem uma grande alegria. Por quê? Porque aquela criança, ela quando morre, ela vai para o céu. Já é diferente do adulto. Então, por que batizar as crianças? Repito, é uma tradição, é um engano, é uma mentira religiosa. Para fazer com que aquela criança, aquela família, fique nas mãos da Igreja Católica. E aí começam os rituais. Depois tem que fazer o catecismo, a primeira comunhão, a confirmação, e depois tem que casar na Igreja Católica, e assim vai. E assim as mentiras vão crescendo. A criança vai crescendo, as mentiras também vão crescendo. Mas a palavra de Deus, ela contradiz isso. A palavra de Deus não manda batizar nenhuma criança. Então é uma ignorância muito grande por parte dos pais. E repito, ignorância significa falta de conhecimento da palavra de Deus. E por outro lado, também são aqueles pais que querem dar uma satisfação à sociedade.
Porque fica a mãe, fica a sogra, fica o tio, fica o cunhado. Ah, quando vai batizar a criança? Quando vai batizar a criança? Quando vai batizar a criança? Eu quero o seu padrinho, eu quero o seu padrinho. E também tem o lado comercial, porque aí o pai e a mãe falam assim, pô, quem que eu vou escolher de padrinho? Não pode ser uma pessoa pobre, tem que ser uma pessoa rica para dar um bom presente para o meu filho, para minha filha. Quer dizer, tem todo um ritual de ignorância, de mentira, de engano, de engodo nesse batismo de criança. Meu amigo e minha amiga, não precisa disso. Basta você ler a Bíblia. Basta você ler a Bíblia e os seus olhos serão abertos. E você vai deixar de cometer muitos pecados. Você vai deixar de errar, você vai deixar de cometer muitas ignorâncias por falta de conhecimento da palavra de Deus. É a Bíblia que nos diz isso. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Então, quando a gente cresce, aí a Bíblia manda a gente se batizar nas águas como remissão dos pecados, como arrependimento, regeneração, para ser uma nova criatura, porque a gente aceitou Jesus. Mas isso é quando grande. Isso é quando a gente já tem aquela idade que a gente sabe discernir entre o bem e o mal. Agora, uma criança, o que ela sabe discernir? O que ela pode discernir? Não, são os pais que já colocam aquela criança na ignorância. São os pais que já colocam aquela criança nas mentiras, como crê em Papai Noel. Mais adiante nós vamos falar sobre o Natal. Vamos falar que o Natal é outra mentira que as pessoas acreditam. Então, meu amigo e minha amiga, não batize o seu filho. Claro, a decisão é sua. Se você é pressionado pela sua família, pela sociedade, pela Igreja Católica, aí o problema é seu. Agora, você está cometendo um pecado, você está cometendo um erro, você está perdendo o seu tempo, porque esse batismo não leva a nada. Não vai trazer nada, a não ser, ele leva sim, ele traz benefício somente para a Igreja Católica, porque já desde criança ela começa a controlar a vida daquela pessoa e daquela família. Já desde criança, aquela criança, ela vai crescendo e os pais, você é católico, você tem que casar na Igreja Católica, você tem que fazer a primeira comunhão, tem que fazer o catecismo, você tem que ter uma imagem, você tem que crer em alguma coisa. Então aquela criança, ela cresce assim, sem saber de nada, como você, de repente, que diz que você é católico, mas você só vai na Igreja Católica de vez em quando, você só vai na Igreja Católica uma vez por ano, e chega lá, confessa os seus pecados, o padre manda você rezar uma Ave Maria, 50 Pai Nosso, manda você dar uma oferta, você sai dali e faz a mesma coisa. A sua vida não muda, você continua fazendo, ou pior, as coisas que você vinha fazendo antes. Então, essa tradição, essa mentira, ela se tornou verdade na vida de muita gente. O batismo infantil, o batismo das crianças, que a criança que não é batizada, ela morre pagã, ela morre sem salvação. Isso é mentira. Isso é mentira. Não cometa esse pecado, não adote essa mentira. E eu tenho, nesse livro, que é o livro que eu falo sobre a idolatria, todos os temas que eu tenho falado estão nesse livro. E eu quero pedir a sua ajuda, eu tenho pedido a sua ajuda. Hoje eu sou um pastor independente, não tenho igreja, tenho ido pregar em algumas igrejas que os pastores têm me convidado, eu estou livre para ir em qualquer lugar. Inclusive no dia de ontem, com prazer, recebi uma chamada do México, onde um pastor que começou comigo lá no México, hoje ele tem igreja no México, ele me convidou para fazer uma reunião lá no México. Então, eu hoje sou um pastor independente, necessito da sua oferta para fazer esse livro, porque esse livro tem aberto os olhos de muitas pessoas. Eu preciso pelo menos de 300 pessoas com R$100 ou mais, porque eu quero fazer esse livro, são 2.000 livros que quero fazer, e eu quero agregar a outros temas. Eu quero falar sobre o celibato, eu quero falar se a igreja salva, eu quero colocar esses temas, agregar esses temas no próximo livro que eu quero fazer. Então, se você puder me ajudar, você que me conhece, você que foi ajudado pelas minhas palavras, pelas minhas orações, quando Deus sempre me usou. Então eu peço a sua ajuda. Se você pode ir no Banco do Brasil, eu vou colocar o número da conta, você pode depositar R$100 ou mais, dependendo das suas condições. Não deixe de pagar as suas contas.
não deixe de colocar comida na sua mesa. Não, se você tem essa condição, não, eu vou ajudar o bispo a fazer esse livro, porque o que ele tem falado as pessoas precisam escutar. Se você quer me ajudar, o que eu peço não é muito, é o suficiente para mim poder me manter, para mim poder fazer os livros e ajudar as pessoas. E você, pastor, que quer me convidar para fazer uma reunião na sua igreja, para abençoar o seu povo, então você pode me chamar, eu coloco também o meu telefone pessoal, meu celular, você pode me chamar, a gente entra em acordo e com muito prazer, em qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, eu vou fazer uma reunião para abençoar a sua vida. Vamos abrir os olhos das pessoas, me ajude a abrir os olhos das pessoas. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, ele ficou revoltado quando ele chegou numa cidade e viu a grandeza da idolatria, da mesma forma acontece comigo. Eu fico revoltado, nervoso, porque a idolatria impera. E a idolatria, ela traz como consequência o inferno. E aí não tem salvação. Aí depois que a pessoa morre, não tem mais reza, não tem oração, não tem cemitério, não tem enterro luxuoso, aí já não tem mais tempo. Então vamos trabalhar, me ajude a ajudar outras pessoas. Me ajude, você que tem visto os meus vídeos no YouTube, você pode colocar no YouTube Mentiras que Parecem Verdade, Bispo Sérgio von Held, e ali eu tenho vários temas, eu venho explicando o que está nesse livro, que eu falo, que eu ensino, que eu oriento as pessoas. Da mesma forma que abrir os meus olhos, hoje eu tenho lutado já há quase 30 anos para abrir, mais de 30 anos na realidade, para abrir os olhos das pessoas. Então, se você quiser me ajudar, eu agradeço. Com R$100 ou mais, você vai me ajudar bastante a abrir os olhos das pessoas. Então, que Deus abençoe, que tenham todos um bom dia.